Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre a minha leitura desse livrão de mais de 1.300 páginas, que foi O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Foi uma leitura que eu dividi em 2 meses lá no Clube de Clássicos e foi uma leitura incrível, com muitas pessoas participando. Sério, gente, a experiência de você ler um clássico desse tamanho, ainda com vários mistérios, várias reviravoltas e expectativas, juntamente com outros leitores, é muito legal e vale muito a pena. Por isso que eu convido vocês a participarem do Clube de Leitura de Clássicos. A leitura de setembro é 1984 e o grupo já está aberto. Nós já começamos a leitura no dia 1º. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição todas as informações, também com as próximas leituras até do ano que vem, para você ficar aguardando. Participem, gente, pelo menos de alguma leitura de algum livro que você sempre teve vontade de ler, porque a experiência é muito legal. Mas antes de começarmos o vídeo, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, também me sigam nas redes sociais e também já curtam o vídeo para me ajudar na divulgação. Então, gente, eu li o livro nessa edição linda e maravilhosa da Martin Claret. Ela tem essa jacket que pode ser usada dos dois lados. Eu preferi usar o lado azul. E eu achei que foi um livro muito confortável na hora de ler, apesar dele ser grande e pesado. A grande vantagem é que as letras são grandes e quando você vê, você virou várias páginas durante a leitura, você não vê o tempo passar, porque uma das características dessa leitura é que foi uma leitura muito fluida. A escrita do autor é muito bem conduzida e escrita de uma forma que te envolve bastante na leitura. E quando você vê, você já chegou na metade do livro, você já chegou no final do livro, tendo uma leitura agradável e nem um pouco cansativa. O Conde de Monte Cristo foi uma leitura que me envolveu do começo ao fim. Se teve algumas partes mais maçantes, assim, foram mínimas, 1 ou 2 páginas. A maioria das páginas você aproveita muito mesmo. Eu vou deixar o livro aqui do lado porque ele é bem pesado, para contar para vocês um pouco sobre a história. Em O Conde de Monte Cristo nós temos como protagonista o Edmond de Dantes. E a história, pelo menos no início, se passa ali na região de Marsella, na França. O Dantes é um marinheiro e ele chega na cidade de Marsella depois de uma viagem meio turbulenta, porque o capitão do navio acabou falecendo e ele meio que está sendo cogitado a ser o novo capitão do navio. E chegando nessa cidade, ele vai direto para os braços do seu pai e também da sua amada, que se chama Mercedes. Ele pede ela em casamento e já começam a arrumar tudo para fazer o casório já no outro dia, mas daí durante a festa de noivado, alguns personagens acabam armando contra o Dantes e fazem com que ele acabe sendo preso. Eu não vou dar muitos detalhes de quem está envolvido nisso e como que aconteceu isso, porque é mais legal vocês lerem o livro. Mas o Dantes, ele foi preso injustamente sob falsa acusação de ser um espião de Napoleão Bonaparte, porque antes dele chegar em Marsella, ele tinha recebido uma carta lá na ilha de Elba, que havia boatos que Napoleão Bonaparte estava escondido nessa ilha. E daí as pessoas que fizeram essa falsa acusação usaram isso de argumento, e daí o Dantes então acaba sendo preso na horripilante prisão do castelo de If, que fica nas redondezas de Marsella. Além das pessoas que fizeram a falsa acusação, teve um outro personagem que foi responsável também pela definitiva prisão do Dantes, ou seja, ele era uma pessoa que poderia considerá-lo inocente, poderia tirar ele disso, mas o coitado acaba aqui passando ali por mãos erradas e tudo contribui para ele ficar preso nesse lugar. Então a história é sobre esse personagem que acaba sendo preso injustamente e depois, quando ele sai de lá, ele vai atrás então da sua grande vingança contra todas essas pessoas que contribuíram para o seu infortúnio. Então, gente, O Conde de Monte Cristo é um livro de vingança, e uma vingança muito bem planejada nos mínimos detalhes, gente. É por isso que o livro é tão grande, ele é muito bem desenvolvido em cima desse personagem e em cima de muitos outros personagens que depois vão ser todos peças para esse plano que ele acabou criando. Uma das coisas mais importantes que o livro traz é mostrar a transformação do personagem ao longo dos anos.
anos. O livro se passa durante muitos anos e a transformação que esse personagem acabou passando é irreconhecível. O Dantes era um homem muito bom, um homem muito virtuoso, um homem apaixonado e muito inocente também, né? Ele tinha uma ingenuidade que depois de tudo que acontece com ele naquela prisão, ele passa a perceber que tinham pessoas que queriam o mal dele. Ele não enxergava isso até ter um clique lá na prisão, que eu não vou dar detalhes também. Então é muito legal ver essa transformação da ingenuidade para ele passar a ter conhecimento das coisas ao redor dele, de tudo que aconteceu ali com ele, que ele pensou que talvez fosse só um mal entendido, mas não. E depois, quando ele vai atrás da sua vingança e as coisas que ele vai conquistando para si, o tanto que ele vai transformando a vida dele, o nome dele, faz com que a vingança tome conta do Edmond Dantes, que a partir daquele momento não existe mais. Definitivamente ele acaba se tornando uma outra pessoa e nós vemos o quanto o desejo de vingança pode transformar a vida de uma pessoa que era muito boa para uma pessoa muito rancorosa, uma pessoa muito fria e muito calculista também. Ele acaba sendo um personagem muito inteligente e ele enxerga tudo à frente dos outros personagens. Eu acho que essa foi uma das características que eu achei mais interessante durante a leitura. Quando acontecia alguma coisa, pode saber que o personagem estava muito à frente disso. Ele já sabia o que as coisas iam acontecer antes delas acontecerem. E você pode ter certeza também que ele sabe de tudo, ele está envolvido em tudo. E é muito legal você acompanhar a mão dele em cada coisinha e os atributos que ele usa também para fazer parte de tudo. Então, gente, essa sede de vingança que ele acaba tendo faz com que o personagem não seja um personagem perfeito. E quando você chega no final do livro e você vê tudo o que aconteceu pelas mãos dele, você fica muito chocado com algumas coisas que você não esperava que fosse para esse caminho. Então, não é um personagem perfeito, apesar de ser o mocinho, o herói da história. Porque, gente, a vingança não é uma coisa boa, né? Dizia o Senhor Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Outra coisa bem interessante no livro é que ele vai trazer uma imensidade de personagens que até você pode ficar um pouquinho perdido ali quando a história pula alguns anos e apresenta vários personagens novos. Eu até tive que anotar alguns nomes e fazer melhor as associações de quem poderiam ser eles, porque muitos personagens acabam sendo incluídos e todos eles, como eu falei pra vocês, são peças de um grande quebra-cabeça aí do plano do Dantes. E tem alguns personagens que você acaba se afeiçoando bastante durante a história. Eu me peguei surpreendida com isso, porque eu pensei que eu só ia me importar com o Dantes, que não ia aparecer um outro personagem no qual eu fosse me importar. Mas você acaba encontrando histórias paralelas ali durante a história, inclusive tem uma história de amor durante o livro. E ela é uma história de amor que lembrou muito Romeu e Julieta. Então eu achei isso muito interessante, inclusive o livro todo, o tipo de narração dele me lembrou muito uma peça de teatro. É aquela narração bem dramática, principalmente os diálogos entre os personagens. É algo bem caricato, é algo bem expressivo e exagerado. Por exemplo, quando o personagem quer falar uma coisa, às vezes ele fica fazendo um grande mistério por uma página inteira e você já sabe o que ele vai falar, mas fica aquela coisa assim exagerada e dramática, só para segurar o mistério por um fiozinho assim durante a leitura. E eu gostei muito desse tipo de escrita. Eu acho que trouxe um tom diferente para a história, fez com que ela se tornasse assim uma grande obra-prima. E falando em mistérios, gente, você encontra vários mistérios ao longo do livro, onde você fica muito curioso em saber o que vai acontecer. E também, às vezes, você fica curioso em saber quem que é tal pessoa que está envolvida em tal coisa. E daí, quando surgem essas revelações, você fica chocado. São muitas reviravoltas, assim, ao longo da leitura. E isso faz com que o livro seja muito empolgante também por ter essas reviravoltas. Eu acabei gostando muito do livro. Antes de eu chegar no final dele, eu já estava favoritando pela experiência de leitura que eu estava tendo. Era muito diferente de outros livros que eu já li. É aquele livro que acaba sendo uma boa leitura, onde você aproveita muito, ainda mais com as discussões que nós tínhamos lá no grupo. Então ele já era meu favorito antes de eu chegar no final. No final teve algumas coisas que decepcionaram algumas pessoas que estavam lendo, mas pra mim
Eu aceitei o final, achei bem interessante. Eu consegui compreender a escolha desse final, ainda mais pelo fato da época em que o livro se passava. Então, ao todo, foi um livro que acabou me agradando muito e é um dos meus favoritos da vida. Outra coisa muito importante que nós temos no livro também é todo o conteúdo histórico que ele traz ali envolvendo a França dessa época. O livro se passa em 1815, então ele tem todo um contexto histórico que eu não vou me arriscar a contar para vocês, porque não faz parte da minha especialidade, mas é algo que te deixa muito curioso a pesquisar depois da leitura, né? Toda essa parte histórica envolvendo a França dessa época. O Castelo de If também é um lugar muito interessante de você pesquisar depois, porque ele existe até hoje. Então nós temos aqui um livrão muito rico em detalhes, muito rico em personagens. Ele acaba sendo um livro sofrido assim no início, mas depois nós temos uma grande reviravolta aí na vida desse personagem, que infelizmente segue um caminho muito cruel, né, que é o da vingança. Ele também acaba sendo um livro divertidíssimo, em muitas partes você até dá risada de algumas situações que acontecem, principalmente pelo fato de que o Dantes, ele gosta de se disfarçar de outras pessoas. Então você ver os disfarces dele ao longo da história é muito, muito divertido. Eu acho que é só isso que eu tenho pra falar do livro, gente, senão eu vou acabar falando demais, porque vale muito a pena vocês conferirem essa história. Deem uma chance a esse livro, vocês não vão se arrepender, é uma leitura importantíssima, porque é um livro muito conhecido pelo mundo todo, então você vai aproveitar alguma coisa dele, mesmo que seja só por conhecimento. Mas mesmo assim, gente, eu tenho quase certeza que vocês vão amar demais esse livro. Eu acho que eu não conheço uma pessoa que não gostou desse livro. Ele só dá medo, né, de encarar pelo tamanho, mas leiam com outra pessoa, façam uma leitura conjunta que vai valer muito a pena. Então me contem aqui nos comentários se você participou dessa leitura ou ainda tá na tua lista de livros para ler ali na sua vida. Se você se interessar em comprar essa edição da Martin Claret, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição, que vocês comprando com o meu link acabam contribuindo muito com o canal. Aqui do lado eu vou deixar uma playlist com outras resenhas de clássicos que nós lemos no clube. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!